Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois, sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca, para que viessem a ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senta um pouquinho, que você está em casa, você que está aqui na nossa paróquia Santa Teresinha Vicente Pison. O evangelho de hoje é Lucas 5, 1 a 11. Estamos no meio da Bíblia, é bom ler a Bíblia. Católicos, são poucos os católicos que leem a Bíblia em casa, pouquíssimos. A Bíblia é para ser lida, não só escutada. Lucas 5, 1 a 11. Naquele tempo, hoje e agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, acontece no coração que acredita em Jesus. Essa leitura aqui tem duas coisas importantes. Primeiro, é o chamado dos discípulos. Segmento. Segundo, uma pesca milagrosa. São dois relatos num só. Os outros evangelhos trazem esses dois relatos separados. Dois evangelhos, João e Lucas. Lucas condensa tudo. João tem o chamado discípulos, juntamente com Marcos e Mateus, e João também tem uma pesca milagrosa. Aqui está tudo junto. Jesus estava na margem do lago de Genezaré, que é o lago que eles têm lá, um lago muito grande. E ele morava numa cidade, Cafarnaum, perto desse lago. Morava na casa de Pedro. Pedro é esse Simão aqui que ele fala. E a multidão apertava-se ao seu redor. Onde ele vai, tem uma multidão grande, querendo ouvir Nosso Senhor, mas também queria ser curado, né? Daqui a pouco ele vai multiplicar o pão, eles querem pão. É assim. Aqui ele diz que eles querem ouvir a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Importância da palavra. Então Jesus vê duas barcas. Ele está na margem do lago. Não morava ainda com Pedro. Vai chamar Pedro agora.
ele vê duas barcas, né, paradas na margem do lago. Os pescadores tinham desembarcado, não estavam mais dentro da barca, e lavavam as redes. Jesus, ele vai em encontro de pescador. Nessa região aqui toda é pescador, né? Lá embaixo. Subindo numa das barcas, ele sobe, eram duas, né? Sobe numa, a outra era de Tiago e João. Um é de Pedro e André. Pedro aqui chamado de Simão. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pede que se afaste e entre, né? Se afaste da margem, porque a multidão estava lá. E ele queria falar para a multidão do barco. Aí ele se senta, está aqui escrito, e da barca ensina a multidão. Então tinha a multidão, não quer ficar ali com a multidão. Entra numa barca, pede que a barca se afaste um pouco e sentado ele ensina. Naquela época o professor ensinava sentado, não era em pé como eu estou não. Aí ele acabou de falar, falou para a multidão, quando acabou, olha para o Simão, que é o Pedro, e fala assim: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Quando João Paulo II foi eleito Papa, a primeira coisa que ele falou lá naquela sacada do Vaticano foi isso aqui, esse versículo aqui: avança para águas mais profundas. Primeira frase de João Paulo II, 78. E lançai vossas redes para a pesca. Jesus mandou ele pescar. Não tinha acabado de falar? Agora vamos pescar. Aí o Simão responde: mestre, chamou Jesus de mestre pela primeira vez. Ele: nós trabalhamos a noite inteira, nós passamos a noite toda pescando. Nada pescando. Quem é pescador aqui, passou a noite toda sem pegar nada, deve ser uma grande frustração, né? Passamos a noite inteira pescando, não pescamos coisa nenhuma. Mas em atenção à tua palavra, eu vou jogar as redes. Ele obedece. Quando fazem isso, apanham uma grande quantidade de peixes, que as redes se rasgavam. Aí eles fazem sinal para os outros da outra barca, para vir ajudar, porque era muito peixe. Eles vieram e encheram as duas barcas, não tinha pego nada, a ponto de quase afundar, né? Quando Pedro vê aquilo, ele viu, atirou-se aos pés de Jesus, se lançou e disse: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Eu acho que ele disse errado, ele devia ter dito o contrário, né? Senhor, ele devia ter dito assim: Senhor, aproxima-te de mim, porque eu sou um pecador, né? Mas ficou assustado com aquele milagre. Era pescador, não conhecia Jesus, primeira vez, estava vendo. Pescado nada a noite toda, e Jesus mandou jogar a rede, assim que jogou, encheu a rede. Afasta-te de mim, não Pedro, aproxima-te de mim, porque quando a gente é pecador, precisa de Jesus, deixando o pecado. É que o espanto se apoderara de Simão, teve medo. E de todos os seus companheiros, Simão, André, Tiago, João e outros estavam lá, por causa da pesca que acabavam de fazer. Em João, essa pesca é depois da ressurreição. Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram sócios de Simão, falei, a outra barca era de Tiago e João, também ficaram espantados. Jesus, porém, fala com Simão. Ele estava com medo. Não tenhas medo.
De hoje em diante tu serás pescador de homens. A igreja é para pescar homens, para anunciar o evangelho, para o povo deixar de pecar, porque hoje está cheio de pecado. E as pessoas cada vez mais pecando, né? Porque não querem escutar a palavra de Deus. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Então tem o milagre da pesca e o seguimento. Eles deixam tudo para seguir Jesus. Pouca gente faz isso hoje. Pouca gente deixa tudo para seguir Jesus. Porque as pessoas são muito apegadas ao que tem, ou o que não tem. Às vezes passa a vida pensando no que não tem. Aí esquece de seguir Jesus. Ou se apega ao que tem e esquece de seguir Jesus, né? Pois eles deixaram tudo, né? Aí tem outra leitura que é da carta de Paulo aos Coríntios 3, 18 a 23. Irmãos, ninguém se iluda. Está dizendo para ele não se iludir. Ele fala de duas sabedorias, Paulo, nessa carta. A sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. Sabedoria do mundo, que é loucura para quem é de Deus, e a sabedoria de Deus, que é loucura para quem é do mundo. Que o mundo prega o contrário da sabedoria de Deus, né? Hoje tem várias leis contra, né? Divórcio, aborto, união civil de pessoas do mesmo sexo, contra a Bíblia, ideologia de gênero. É só ler a Bíblia, está na Bíblia. Por que a gente não lê a Bíblia? Eutanásia, legalização da droga, sabedoria do mundo contra Deus. Quem segue essa sabedoria não conhece nosso Senhor. E só vai conhecer se deixar. Seja quem for, fora ou dentro da igreja. O Senhor conhece os pensamentos dos sábios, sabe que são vãos, são inúteis. O sábio do mundo, né, que ele está falando. E no fim ele diz uma frase muito bonita, né? Paulo, Apolo, Pedro, o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é nosso. Mas nós somos de Cristo. E Cristo é de Deus, então tudo é de Deus. Acaba sendo o que está no Evangelho, largar tudo para seguir nosso Senhor. Então, mas volta a dizer, pouca gente hoje faz. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e vossa Mãe Maria Santíssima.